Nos últimos 30, 40 anos, as mulheres mudaram e estão mudando o mundo. As mulheres hoje estão estudando muito mais, estão no ambiente de trabalho, estão mais senhoras de si. Respeitar os direitos das mulheres é sim um ato contrário ao machismo, mas não contra os homens, e sim alertando, conscientizando e informando de que nós mulheres temos os mesmos direitos e queremos fazer uso desses direitos, assim como os homens fazem uso dos direitos deles. Eu acho que estão melhorando, mas a passos bem lentos, assim. Eu acho que as coisas poderiam estar um pouco melhores. Hoje eu percebo que há uma consciência coletiva maior em relação a isso, mas eu acho que a gente ainda tem muita coisa pela frente. Isso se expressa quando a gente tem um número baixíssimo de mulheres em cargos de liderança, mulheres negras muito mais. Isso se expressa quando a gente ainda acredita que a função social da mulher é ser mãe. Algumas mulheres exercem a mesma profissão que os homens e ganham menos. Meu pai nunca quis muito que a gente trabalhasse. A gente que resolveu mesmo, não, tem que trabalhar. A sensação que os homens estão tendo é exatamente uma sensação de perda de um status garantido, de uma hegemonia masculina, machista, patriarcal, que está sofrendo abalos na sua estrutura. E a questão do feminismo é que o problema desse excesso é quando elas vão protestar, acho que tem que predominar só isso, né? Tem que predominar que a mulher é a maior, enfim. Não é isso que a gente busca com o feminismo, a gente busca igualdade. É necessário a gente olhar para aqueles grupos de mulheres que combinam opressões, no caso das mulheres negras, mulheres indígenas, ou mulheres trans, mulheres pobres, que são mulheres muito mais vulneráveis e que, por mais que existiram políticas importantes nos últimos anos, esses grupos não foram atingidos por essas políticas. Não precisa ser negro para lutar contra o racismo, para discutir o racismo. Não precisa ser mulher para lutar contra o machismo, para discutir esses assuntos. Não é a mulher que tem que parar de trabalhar, não é a mulher que tem que parar de chegar tarde em casa e justificar, não é a mulher que tem que saber sentar ou não usar roupas curtas para não ser estuprada. Tem de vestir mais uma roupa adequada, né? Para depois não ser abusada e dizer que às vezes foi o homem que foi o culpado, mas às vezes que a culpa vem mais da mulher, para mim, né? Do meu ponto de vista. A violência, na forma como está sendo mostrada, das mortes violentas, dos estupros, né, de todo tipo de violação de direito das mulheres, ele tem que ser entendido também como uma forma desesperada de um modelo que está tentando ainda sobreviver. Eu já cheguei embalada com meu namorado de eu estar passando para ir no banheiro e um cara querer me agarrar. E você fala não e ele fica bravo, porque ele acha que ele tá certo, assim. Já sofri uma tentativa de estupro, então é complicado. Então é necessário que esse grupo, que pode ser o agente de violência nosso, que no caso são os homens, comecem a refletir sobre o que é essa masculinidade. Eles precisam começar a conversar entre eles para desconstruir essa masculinidade. Como dialogar com os homens, né? Como é que faz esse processo exatamente de trazer os homens para próximo dessa questão e fazer com que eles reflitam? Eu trabalho com moda e sou hétero, mas muitos caras ficam falando que você é gay, que enfim, que você trabalha com isso, isso não é coisa de homem, né? Sempre ainda usam a frase para as crianças. Não chora, homem não chora. Então eu acho que já começa aí. Essa porta vai se abrir principalmente quando essa reflexão vem com outros homens. Um homem consegue entender o sofrimento de outro homem. Então eles vão começar a reconhecer esse sofrimento e esse projeto falido de masculinidade, ele vem primeiro como um processo de emancipação para o próprio homem. Mesmo quando a gente
fala alguma besteira, alguma coisa que tem esse tipo de caráter machista, nós mesmos nos policiamos, nós mesmos trocamos ideias. Nos últimos anos eu tenho refletido muito, porque a gente tem atitudes machistas que estão incorporadas na gente. Porque o machismo, eu tenho certeza, aprisiona homens e aprisiona mulheres. É um processo libertador, né? Essa sensação de ampliação de recursos, de possibilidades, de pensar a sexualidade, de pensar a convivência familiar. Meus amigos, que você tem uma conversa mais aberta, que você não precisa ficar se achando, falando, não, porque eu comi 10, não, entendeu? E tem pessoas que, se você chegar com uma ideia dessa, o cara vai te olhar e falar, você é uma bichinha, né, parça? É pressão social, né, cara? Na verdade, você está incluído naquele grupo de amigos, naquela conversa de WhatsApp e às vezes você vai na onda, você não quer parecer o chato. Quanto que é importante se isso fosse discutido desde muito cedo entre as crianças, para as crianças entenderem desde cedo, né, os meninos entenderem que eles têm que respeitar as meninas entenderem que elas não são inferiores e que elas não devem estar em determinados lugares. Eu acho que a conscientização ela tem que vir desde cedo, dentro da escola e dentro da própria família. Quanto mais nós falarmos com os homens de forma institucional como política pública, mais nós iremos avançar na prevenção da violência contra as mulheres. Acho que um grupo de apoio, sei lá, de repente, tentando modificar a cabeça deles. Uma boa terapia, leitura. Nós temos vários filmes maravilhosos, baixando tabus em relação ao homem. Elas têm um relato em primeira mão do que é sofrer desse tipo de discriminação. O primeiro passo é ouvir elas, acho. O engajamento dos homens em todas as searas, dentro de casa, na educação dos filhos e na divisão de tarefas domésticas. Entender que ele pode ser uma pessoa que vai contra isso no campo do individual, ou ele vai ser uma pessoa que simplesmente está colaborando para manter as coisas como estão. Quanto mais você falar sobre o assunto, mais você mostrar o resultado do combate à violência contra a mulher e os altos índices de violência, mais nós vamos sensibilizar e engajar esses homens na causa da violência contra a mulher.